Olá, estamos no ar com mais um Talk Business Podcast, mais uma edição para você alavancar seus negócios conosco nesse bate-papo descontraído e ao mesmo tempo muito importante, muito qualificado, porque afinal de contas aqui a gente trata sobre ferramentas de administração, de gestão, de marketing e de liderança, itens indispensáveis aí para o seu sucesso corporativo. Venha conosco no debate de hoje, porque hoje falaremos sobre Canva do negócio. Sim? Pois é, né, Aline? Buenas! Vamos então falar um pouquinho sobre Canvas, né? O nosso podcast ele é focado justamente para alavancar a sua empresa, para organizar a sua empresa, para que a gente possa ter prosperidade nos negócios e assim a gente precisa olhar as ferramentas e aplicar elas. Então hoje nós vamos falar sobre o famoso Canvas, o que é esse monstro, né? Para algumas pessoas até algo muito surpreendente, algumas pessoas se assustam, Aline, quando vão utilizar o Canvas, porque até são coisas básicas e de tão simples que acaba sendo difícil de utilizar. É isso que eu encontro muito pelo caminho. Mas antes de falar sobre o Canvas propriamente dito, nós precisamos entender que uma empresa, um empreendimento, um negócio, um CNPJ, ele precisa ter um plano de negócio, certo? E o plano de negócio ele é astronômico. Tá? Ele é muito amplo porque ele atinge todas as áreas da empresa. Aí nós podemos citar vendas, podemos citar pós-venda, produção, se for o caso, independente se for produto ou se for um serviço. Nós podemos falar sobre o RH, se for o caso, mesmo sendo terceiro, mesmo sendo direto dentro da própria empresa, o próprio financeiro, a recepção, se tem ou não tem um refeitório próprio ou se ele é terceirizado. Então, veja só, ele é amplo mesmo. O plano de negócio ele vai além, porque ele trabalha as necessidades. Ele vai além de quem? Do próprio Canvas. O Canvas, algumas pessoas até me perguntam, Wagner, o que é o Canvas? Como tu define o Canvas? E aí eu te pergunto, Aline, tu sabe como definir um Canvas? Para mim ele é um resumo, justamente um resumo do plano estratégico. Ele dá o primeiro norte. E para mim, que trabalho com marketing, ele é indispensável, porque se eu tenho um cliente que aplica o Canvas, é por isso que algumas sessões de mentoria de marketing a gente aplica, independente se a empresa tem um plano de negócio ou não, ou pelo menos eventualmente de tempos em tempos a gente revisa, a gente começa a se extrair dali, a gente já vai aprofundar nisso, questão de parceiros, questão de valor agregado ao produto, uma série de itens que para nós, em termos de estratégia de comunicação, faz toda a diferença nos resultados. Bem colocado. Pois é, o plano de negócio, ele é vamos dizer assim, ele é um monstro. O Canvas é um monstrinho, né? Tenho um carinho enorme pelo plano de negócio, eu acho formidável essa ferramenta que criaram. Ele passa aí, eu poderia dizer, eu acho que ele está em torno de 22 a 23 etapas, depende de cada segmento, depende de cada etapa, né? Um plano de negócio ele é muito amplo. Então, para cada situação existe uma aplicação. Algumas coisas podem ser retiradas, outras nem tanto, porque é essencial para o negócio. E é preciso ser transparente dentro do plano de negócio para que a assertividade ocorra. Se não ocorrer assertividade, se não ocorrer essa transparência, consequentemente, em algum momento vai dar um gap muito grande e vai ser incontrolável. E aí é o que acontece, a falência, né? Lembrando que uma empresa que ela não abre, ou seja, ela não constitui-se com a questão de um plano de negócio, simplesmente ela vão ter, ou seja, eu tenho a vontade de ter uma empresa, vou criar uma empresa, vou tocar um negócio, sem montar um plano de negócio, a tendência de não existir amanhã, ela é muito forte. Por isso que existe essa importância do plano de negócio. O plano de negócio ele é o norteador, ele fica sendo a base da própria empresa, mas ele também é um norteador do trajeto a ser executado pela própria empresa para conquistar o seu market share. Lembrando que market share nada mais é do que a fatia de mercado. Então, acreditar no seu potencial interno para conquistar o público externo. E esse fundamento, ele traz consigo justamente a essência da empresa. Muitas empresas que abrem sem um plano de negócio, como eu já disse aqui anteriormente, tendem a falir. Mas não a falir tipo, eu estou falindo por incompetência, eu estou falando. Não, a falência ela é justamente por não visualizar o mundo de amanhã, ela não visualizar a potência que existe, ela não visualizar aquilo que é necessário corrigir ou até mesmo alterar, ou seja, a melhoria contínua, que é uma outra ferramenta que existe dentro da própria empresa, que pode ser criado e deve ser criada a melhoria contínua.
que é uma diferença muito grande entre crítica e feedback, né? Crítica tu detona a pessoa, ou seja, tu vai detonar a empresa. O feedback não, o feedback tu busca corrigir aquilo que não está tão bom e potencializa mais ainda aquilo que já está bom. Então, essa é a grande diferença do plano de negócio, onde ele está sendo executado por uma empresa, então ele traz esses benefícios, e a empresa que não tem. Eu acho que eu falei aqui no primeiro podcast, acho que foi no Empreendedor e com propósito, Empreender com Propósito, está na nossa playlist, que tem, acho que em 2022 foi aberta 3.000 e poucas empresas, e 1.000 fecharam. Isso dá equivalência mais ou menos de 20 e poucos % de empresas. Se nós imaginássemos que 3.000 empresas abrissem num ano e 1.000 fechassem daquele mesmo ano, então as próprias empresas que abriram no próprio ano, em 22. E dessas 3.000, as 1.000 fecharam, nós teríamos só 2.000 empresas funcionando. Lembrando que esse número todo ele é de pequena, média e grande empresa. Tá? Normalmente uma empresa ela começa pequena, não, é raro começar em uma empresa grande. Tá? Então imagina, nós teríamos aí com aproximadamente 27%, 28% na verdade, de estimativa de quebra de empresa. E eu acredito muito que essas empresas tenham falido por 2 motivos. Primeiro, a falta do plano de negócio. E a segunda, que é a questão da própria competência da pessoa. E aí eu não estou dizendo que ela não tenha competência para fazer o que deve ser feito, não, mas faltou conhecimento, que é o que a gente chama de chá ou até mesmo de chaí, que é a competência, habilidade, atitude e inteligência. Né? E a inteligência se tange na questão de consciência, ou seja, eu preciso conhecer mais, eu preciso ter mais recursos, e não estou falando de recursos financeiros, mas ferramentas adequadas para que o negócio se estruture, para que o negócio esteja alavancado, para que realmente a conquista do mercado exista. Então, o plano de negócio ele traz essa particularidade para dentro da empresa. A empresa que não tem, tende a falhar. E aí elas têm a falência por causa desses 2 motivos. Uma, falta do plano de negócio, e a outra por a questão de conhecimento, habilidade, atitude, competências, enfim, sobre o próprio empresariado daquela empresa. Então, o Canvas, ele trabalha de uma maneira resumida, como tu mesmo colocaste, né, por menos etapas, só que com menos profundidade. Então, ele se resume tanto na questão do tamanho, quanto na questão de profundidade de um plano de negócio. Um plano de negócio, sei lá, eu poderia brincar aqui que, de repente, se a gente olhar uma casa de cima, né, uma foto aí do Google Earth, por exemplo, a gente olha uma casa de cima, tu tá vendo o telhado, tu não tá vendo o alicerce, né? O Canvas, ele traz, de repente, a visão até do primeiro piso, ali, depois do telhado, supondo que é uma casa de 2 pisos. O plano de negócio ele vai até o alicerce. A profundidade é muito maior. Então, tem uma grande diferença. Muitos dos meus clientes dizem, não, mas a gente faz um plano de negócio aqui através do Canvas e está tudo certo. O que tu queres para a tua empresa? Tu queres realmente constituir uma empresa ou tu queres simplesmente trabalhar, brincar de ser empresário? E essa é a pergunta que eu largo justamente na íntegra quando eu estou na reunião com o cliente. Porque se ele quer o Canvas, beleza, eu vou aplicar. E aí é jogo rápido. É pai e bola e está pronto o plano de negócio dele, baseado no Canvas. Agora, se ele quer realmente ser um empresariado, se ele quer ter um market share da empresa, se ele quer fazer a coisa acontecer, nós vamos mais a profundo. Mas o objetivo aqui hoje é falar sobre o Canvas, né? Eu estou falando muito do plano de negócio justamente para entender um pouco mais sobre o Canvas. Esse Canvas que a gente atua, ele tem 9 partes. Eu sempre digo que são 10, não são 9, né? Então, de tão raso que ele é 9, mas eu coloquei mais uma 10 por minha conta em risco lá dentro. E essa 10, para mim, ela é muito pertinente. Ela é muito pertinente. Eu digo que a gente investe tempo para fazer um Canvas, a gente investe tempo para fazer um plano de negócio, mas ganha no futuro. Então, o retorno ele é garantido. Ao invés de dizer, estou gastando tempo com isso aqui. Não, está investindo tempo. Tu deixou a bola picando para a gente conversar sobre, então...
Tu falaste assim, vamos fazer um plano estratégico, beleza. A gente não pode desmerecer, né, como tu disseste, o Canvas. E aí a gente tem que responder aquela pergunta, tá, mas para quem que serve? Eu já vou e para que momento? Para que momentos? Eu já vou começar, antes de a gente aprofundar na ferramenta, eu já vou começar dizendo que eu vejo o Canvas como um mapa onde pode aplicar não só para grandes empresas ou para pequenas empresas ou para médias empresas que estão iniciando o processo corporativo, mas também para projetos, para departamentos, instituir um braço a mais. Tu pode utilizar, como ele é rápido, ele é maleável e flexível para as operações de rotina. Sim, ele é dinâmico. Das empresas. Né? Então, de fato, por vezes, tu tem que resolver algo rápido, tu não vai ter tempo hábil, vou chamar um consultor, vou chamar um gestor para desenvolver, realinhar meu plano estratégico, enfim, né? E aí tu precisa resolver rápido uma questão, porque como é o meu caso, contratei uma agência de marketing e eles estão me cobrando aqui itens que já está desatualizado no meu planejamento estratégico, eu não pensei nisso, não fiz um planejamento estratégico, vamos resolver rápido aqui, ok? Não é inviabilizar uma coisa ou outra, elas são complementares daqui a pouco, né? Então, revisitar essa ferramenta, o Canvas, seja para um projeto, seja para uma atividade, seja porque realmente é legal, volta e meia, olhar para isso, atualizar os processos corporativos, acho que também é bastante pertinente, né? Até para a gente poder mostrar para o público a valia dessa ferramenta. Perfeito. Respondendo a tua pergunta, né, em que sentido tu pode colocar isso, e tu colocou muito bem, é a questão de olhar isso de uma maneira muito lógica e rápida, né? Realmente, o Canvas, ele é muito dinâmico. Lembrando, Canvas, né, com S no final, não é Canva, né? Ele é validado hoje por várias empresas, o próprio Google utiliza o Canvas, tá? Então, ele é muito rápido. Só que o que acontece? Se tu não tem um conhecimento, né, de um plano de negócio para te ter profundidade, ele é legal. Então, tu pode utilizar para isso. Mas sempre é bom ter pessoas ao teu lado para que possam instigar mais ainda a tua profundidade no Canvas, porque senão tu vai ficar muito superficial. Trazendo aqui, saindo um pouquinho sobre o assunto de Canvas, de negócio, falando um pouquinho sobre mente humana, do jeito que a nossa mente humana trabalha, ela pode potencializar como ela pode sabotar. E a tendência é, quanto mais profundo for o pensamento, mais sabotagem existirá. Então, o que tem a tendência é que quando a gente faz algumas colocações para nós mesmos, a resposta ela fica superficial. E tanto no Canvas quanto no plano de negócio precisa de profundidade na mente humana. Tá? Estou falando na questão de estar ali elaborando. Então, em que ponto que serve fazer essa aplicação dinâmica do negócio? Em qualquer momento. Pode ser para iniciar uma empresa hoje, pode ser para ter uma visão, uma perspectiva, se vale a pena ou não abrir um negócio. No plano estratégico. Exato. Daqui a pouco. Deixa eu primeiro fazer um Canvas para mim ver se vale a pena o investimento estratégico. Perfeito. Também vale a pena para lançamento de produto. Tá? Vou lançar um produto, legal. Dá para fazer um Canvas para um produto ou um serviço, se for o caso. Como eu disse, o Google não vende produto. O Google vende serviço. E o Google hoje é uma das maiores empresas que utiliza o Canvas. Ele e a Amazon. A Amazon também não vende produto. Quer dizer, não vende não. Tem Alexa, enfim, tem algumas coisinhas. Mas se tu for olhar diretamente, é serviço. Ele não tem produto físico, né? Então tem essa particularidade. Mas ele serve para os dois momentos. Ele serve tanto para serviço quanto para a questão de produto. E o mais interessante é que ele pode ser aplicado em qualquer momento da empresa. De uma maneira muito lógica e muito rápida. Muito simples. Mas eu sempre enfatizo. Tu pode fazer? Pode. Pode fazer sozinho? Pode. Mas para que tu tenha um bom resultado, para que tu tenha excelência no resultado, é sempre bom tu ter pessoas qualificadas ao teu lado para fazer a aplicação do Canvas. Assim como o plano de negócio, né? Então, eu sempre digo, chama um consultor, chama alguém que conhece as ferramentas para fazer exatamente a aplicação correta deste negócio, para justamente não fugir muito do assunto, porque a sabotagem é inevitável. Tá? A sabotagem é inevitável. Aí eu só olho lá, não, já está pronto, já está tudo certo. E na verdade não, na verdade tem que ter mais profundidade para conseguir entender isso. E aí voltando ao que eu falei, ao que tu falaste, a questão de saber se vale a pena do investimento. E aí nós estamos falando mais de investimento de tempo, nós estamos falando de investimento financeiro.
Todo tipo de investimento. Mas o que eu tenho encontrado muito é que eu estou gastando meu tempo com essa ferramenta, estou gastando meu tempo com isso, estou gastando meu tempo com aquilo. Muitas vezes tu tá gastando tempo olhando no teu celular a tua rede social. Aí tu tá gastando tempo, tu não Ali, tá produzindo. Não tá investindo, entendeu? É diferente. Tu tá aqui, ó, tá olhando o celular e não tem como, né? Pra quem tá nos assistindo, tá vendo que eu tô mexendo no celular. Com certeza. Pois é, e eu vejo muitas pessoas, até mesmo no restaurante. No restaurante é muito fato, né? As pessoas estão jantando com as pessoas, a mesa tá num silêncio danado e as pessoas estão aqui. Pra quem tá nos assistindo agora aí, né, consegue ver? Então, tá aqui mexendo no celular aqui, ó. Tá só passando a lista. Eu vejo muito isso, eu analiso muito o comportamento das pessoas dentro de um restaurante. E as pessoas estão ali, ó, só no feed de outras pessoas, ou seja, na timeline, né? Consegue ver dos seguidores ali que tá seguindo. Só passando o dedo. Não tem nada de produção. Ao invés de conversar, ao invés de ter insights, ao invés de fazer a mente trabalhar com uma conversa, buscar agregação de valor, filme, qualquer coisa. Conhece... Cultural. Busca conhecer o mundo da outra pessoa, busca saber como é que foi o dia, busca de repente auxiliar, pedir ajuda, tudo isso é ganho. Agora a perda de tempo está nesse momento que a gente fica olhando só o Instagram, o Facebook, enfim, que não está levando a nada. Eu, por exemplo, eu sou um cara que quando eu estou em algum compromisso muito meu, eu simplesmente desligo, desligo não, né? Eu boto ele no silencioso, fecho todas as telas do computador que eu não preciso estar aberta e simplesmente vou trabalhar. A minha mãe, até por sinal, esses dias me mandou uma mensagem e eu estou sempre dizendo para ela, mãe, se for muito urgente, liga para a pessoa, não manda mensagem, que ela briga com a tecnologia, né? É que a pessoa não está me ligando porque ainda não recebeu. Mãe, se é urgente, liga, né? Eu sempre digo isso. E aí, esses dias ela fez isso comigo, porque eu estava focado no trabalho. Eu deixei meu celular em silencioso, desliguei todas as telas de WhatsApp, então não vi mais nada na tela. Eu vi só o meu trabalho e eu tô ali. O que aconteceu? Ela me ligou. Aí eu também não vi a ligação. Ixi. Tá. Aí eu parei, dei um tempo ali, enfim, fui fazer alguma coisa, acho que fui pegar um café. O que aconteceu? Peguei o celular. Aí eu fui dar uma olhada, quebrei o padrão, né, que eu tava produzindo. Fui pegar o café, dei uma olhada. Ela me ligou. Aí eu vi uma mensagem. Quero falar contigo por causa disso. Tá, beleza. Aí eu liguei pra ela. Aí ela não me atendeu. Liguei de novo. Aí ela me atendeu. Tá, e o que houve? Eu te ligo e tu não me atende. Ah, mas eu te liguei também e tu não me atendeu. Sim, eu tô trabalhando, né, mãe? Te liga. Tu já é aposentada, não faz nada, né? Brincando com ela. Mas olha só, eu tô gastando meu tempo. Mãe, tu pode gastar o tempo que tu quiser hoje. Tu tá gastando tempo, eu tô investindo tempo, tem uma grande diferença. E a conversa foi por isso. Por que eu tô trazendo esse relato? Porque justamente às vezes a gente deixa alguma coisa de lado para focar em outra. Isso é primordial. Desde que aquilo que tu esteja focando faz parte do teu negócio. E onde é que tem isso dentro do Canvas? O Canvas ele parte por todo o processo produtivo. Do início, nós estamos falando lá de público-alvo, até estruturação de custos. Então ele vai pegar todo o teu leque dentro de uma empresa, de uma maneira resumida, sempre lembrando de uma maneira resumida, e aí ele vai fazer a coisa acontecer. Para serviço ou para produto também cabe. Então eu tenho um Canvas para empresa, eu tenho um Canvas para produto e eu tenho um Canvas para serviço. É o mesmo? É o mesmo. Por que eu relatei então essa situação e agora estou trazendo o Canvas? Porque a gente gasta tempo em muitas bobagens e a gente deixa de investir naquilo que vai dar retorno. Inclusive nos processos corporativos. O tempo todo. Que é o que faz a diferença. O tempo todo. É o que faz a diferença entre a taxa de falência, a taxa de sucesso, a saúde corporativa. Os processos, claro que a gente não quer instruir as pessoas a burocratizarem tudo, né? Não é isso. Mas processos e regras, senão, ainda mais uma equipe, uma família dentro de uma casa. Tu tem mãe, pai, filho, filha. Se tu não organiza, cada um vai fazer as tarefas, fica uma anarquia. Imagina uma empresa onde tu tem muitos produtos, muitos serviços. É uma família ali, é um time que eles têm que estar em muita sincronia e alinhamento. Ah, mas eu não tenho isso e eu funciono. Imagina se tivesse. Né? Então, assim, ou as empresas elas vão à falência porque não tem esse processo, ou elas deixam de ganhar muito por não ter esse processo. E aí depois vão à falência. Porque quando elas deixam de ganhar muito, elas deixam de atender o mercado. Exato. Quando deixam de atender o mercado não vai comprar deles, vai comprar outra Geralmente é quando a concorrência se esperta e faz melhor que ele. Aí perde o que tu falou de market share. Né? Perde oportunidades, perde margem de lucro, perde concorrência, perde qualidade, perde atendimento, porque não tem esse alinhamento.
Né? E aí, como o Canvas ele é um brainstorm de reflexões que integra as equipes de gestão para baixo, que são, né, que a gente sugere, né, que tem que ser aplicada por níveis, não vou dizer, tu fala estratégicos, né, mas tomadores de decisão dentro do negócio. O Canvas, ele vem do nível tático para o nível operacional, né? Porque o nível estratégico, lembrando a pirâmide, né? Que é estratégico, tático e operacional, os 3 níveis, ele tem... o Canvas, ele vai atuar do nível tático para o operacional, por quê? Porque ele precisa ser pensado, e aí nós já estamos falando de empresa que estão constituídas, tá? Nós não podemos deixar de mencionar isso, porque se nós estamos falando de nível tático, são pessoas que já estão com cargo de gerência, ou supervisão, ou coordenação, ou líder, enfim, gestores de equipe, alguma coisa assim nesse estilo. Para o operacional, por quê? É a maneira de como vai ser tratado e a maneira de como se trata. Ou seja, é o pensar como fazer e o fazer. Então tem essas diferenças. Então o Canvas, quando ele entra nessa parte de empresa pronta, já constituída, ele atua justamente aonde? Na questão do tático e do operacional. Pode pegar estratégico? Pode. Por que ele pega o estratégico? Porque ele tem uma meta. O Canvas, quando ele é aplicado dentro de uma empresa que ele já está constituída, que ela já está pronta lá bonitinho, ele vai focar onde? Ele vai focar na meta principal. E a meta pode ser de toda a empresa, então geralzão da empresa, como pode ser do departamento. Olha que interessante. O mesmo Canvas que eu aplico lá na gestão geral da empresa, eu posso aplicar na gestão departamental. Ou setorial. Ou num projeto, como a gente disse. Não, enfim. Aqui eu só estou trazendo isso porque tu trouxeste a questão do tático e do operacional. Quem né? aplica. Exato. Mas influencia lá no estratégico também. Então, lembrando dessa pirâmide. Com isso, eu posso pegar... Olha que interessante. Eu pego o Canvas de uma maneira macro, aplicando então no nível tático e no nível operacional, e aí buscando um pouquinho do estratégico. Mas eu posso pegar a mesma ferramenta, adaptar ela para o meu departamento e fazer com que ela atinja a questão do Canvas macro. Então, eu atuo com 2 tipos de Canvas. O Canvas macro e o Canvas micro, digamos assim. O Canvas macro vai estar olhando toda a empresa e o Canvas micro olha o meu departamento para atingir aquele macro. Então, é isso que acontece. E o macro tem a tendência de atingir a estratégia que foi desenhada pelo nível estratégico da empresa. Esse fundamento ele é tão importante quanto produzir. Porque se eu tenho alinhado as atividades internas, botar em flow isso, ou seja, deixar fluir, é mais leve ainda. Né? Eu sempre digo que o Canvas, para ele ser aplicado e pensado, ele é como iniciar uma fórmula de Excel numa célula. Depois tu só faz o Ctrl+C, Ctrl+V e vai embora. Exato. É um farol que te dá um norte para toda a tua jornada corporativa. Sem ele, parece que a equipe a empresa fica sem um alinhamento, e aí as pessoas ficam perdidas, e elas ficam sem propósitos, e aí toda aquela roda que a gente sempre fala em todos os programas. Falta, ali se desenha já, se mapeia já a essência, como tu disseste, do negócio. E como é que tu vai operar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, como é que tu vai tomar decisão, seja no departamento, seja em nível micro ou macro, como é que tu vai tomar decisões se tu não sabe quais são os teus limites, se tu não sabe para onde a empresa quer ir, se tu não sabe quem são teus parceiros. Às vezes não sabe nem qual é o potencial que tem. Exato, simplesmente não faz, tu fica amarrado. E isso tira a proatividade das equipes, né? Então, isso tira responsabilidade, isso tira autodesenvolvimento, autoconhecimento corporativo, a gente está trazendo bastante esse termo. Isso tira autonomia, né? Isso tira, ou seja, isso dá um freio no desenvolvimento econômico ali da empresa. Isso dá um freio. Dá um freio em tudo, não só no econômico, dá um freio, trava tudo. Porque no momento que tu deixa de atender teu cliente no mercado, tu tá dando um grande problema. O Canvas em si, né, que nós estamos falando no nível já pronto do mercado, nós podemos aplicar, que nem tu já colocaste, na questão de um produto, de um serviço. Lembrando que produto, aqui a gente trabalha com um serviço ou como bem. Né? Então, é um celular ou é um produto de informação, enfim, seja o que for. Nesse caso, ele também pode ser aplicado na mesma magnitude. Né? Lançamento de um produto, vou aplicar quem? Aplica o Canvas, não tem problema nenhum. Ele é de maneira resumida, tu consegue trazer.
tu consegue trazer um retorno, um grau de preocupação onde tu já pode corrigir tudo antes de tu estar no mercado. Então, ele é uma baita de uma ferramenta por isso, seja ele para serviço ou para um bem de consumo. Então, tu começa lá no público-alvo e termina na estruturação total. E aí, como eu disse, se tu tem alguém do teu lado incentivando, orientando, observando, cuidando, o teu nível de assertividade ele é muito maior do que tu fizer sozinho. Né? Então, uma recomendação que eu dou para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sempre quando for fazer alguma ferramenta apropriada desse nível, desse porte, buscar algum especialista da área. É de extrema importância. Não temos como fazer diferente. Né? Eu sempre brinco na questão, um médico é bom com bisturi, né? Hipoteticamente falando, que se ele fosse um cirurgião. Mas um administrador, um contador, ele não vai ser bom com um bisturi. Agora, se largar um médico em cima de um balanço patrimonial e perguntar para ele se existe uma liquidez seca ou qual o grau de índice de uma liquidez seca perante aquele balanço patrimonial, o médico não vai entender isso. Né? Claro que eu estou sendo, de repente, generalista, até de repente grosseiro com a questão de médico e contadores. Com as categorias. Com as categorias, mas é só para demonstrar. Ele não vai conseguir, mas se colocar um contador, ele vai saber fazer um grau de liquidez rapidamente na tua frente. Então, cada macaco no seu galho, né? Cada um é doutor no seu quadrado. Então, por isso que eu digo, mas eu tenho a minha empresa há 10 anos, nunca precisei fazer isso. Beleza, será que sobrevive mais 10? Essa é a pergunta que eu faço. E a questão que eu volto a dizer, como que estaria se tivesse feito? Boa pergunta, né? Nunca teremos a resposta disso. Mas, assim, eu já vi muitas pessoas crescer do nada, não tinham nada. Tipo, pessoas de segundo grau, nada contra, tá? Pessoas de segundo grau fizeram empresa, tiveram família, faturaram muito, alimentaram a família, tiveram os seus sonhos realizados, tudo mais, mas passou o tempo, a empresa fechou. Fechou por quê? Porque não teve aprimoramento, não teve aplicações de recursos. Ou em determinado momento ela se vê com a necessidade de aplicar esses recursos, chamar as empresas de consultoria, isso é muito comum, auditoria, consultoria, justamente porque está crescendo muito rápido e ela se desorganiza e ela percebe isso. Né? Então, aí tu tem que escolher, ou eu fico onde eu estou, no processo que eu estou, como eu estou, e o mercado zona engole, de conforto. E o mercado engole. Ou eu quero crescer, é uma escolha. Ou eu quero crescer e eu preciso organizar os processos, organizar as coisas, organizar a casa. Porque as regras, a organização das regras, a organização institucional, volta a dizer, é que nem a nossa casa organizada. Né? Tu perde mais tempo, tu te perde ali dentro, tu fica frustrado, se tá tudo bagunçado, se tá tudo sujo, é diferente. E vai desde uma questão de energia que motiva a equipe, até uma questão organizacional mesmo, de resultado ali na frente, onde tem desperdício, onde não tem desperdício, onde tem feedback do cliente, onde não tem, onde tem um olhar, né? Aí vem aquela máxima, o olhar do dono engorda, né? Então, quando tem esse cuidado... Engorda a boiada. Quando tem esse olhar, esse cuidado de cima para baixo, e a cultura organizacional começa a ser instalada pelo exemplo que vem de cima para baixo, tu consegue muito mais resultados. Olha que interessante que tu falou, né? A questão de organização de casa, né? Há um tempo atrás, eu estava num relacionamento e eu fui no interior do estado visitar a avó da ex, enfim, os parentes da ex. E a gente ficou na casa da avó e da tia. A tia mora junto com a mãe, sei lá, enfim. E queimou o chuveiro, né? Queimou o chuveiro. E a avó tomou banho gelado. E eu não sabia. Tô na casa dela, eu não sabia ainda. Até então, naquele momento, eu não tinha tomado banho também, né? Digamos assim, ao menos não tinha ficado ciente, ou seja, do chuveiro queimado. Tá, e aí, final do dia, começou aquele gritareto dentro do banheiro. Mas essa água não esquenta, essa água não esquenta. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí a avó disse, não, mas é banho gelado aqui em casa, não sei o que. Como assim, vó? A gente tomou banho há pouco tempo aqui e tá gelado quentinho agora, exato. E ela disse, não sei, Wagner, o que aconteceu? E aí eu fui olhar, realmente o chuveiro não estava esquentando, olhei o disjuntor, não estava ligado. E eu disse, queimou a resistência, né? E aí eu saí, só que aquilo era um domingo. E não tinha ferragem aberta, não tinha empresa aberta para uma resistência que nem tinha do chuveiro.
Aí eu liguei, eu tava no supermercado, fui atrás, vou comprar um chuveiro novo. Aí comprei um chuveiro novo, legal. Voltei para instalar. Só que eu tô na casa dos outros. Não sei onde é que ficam as ferramentas, não sei onde é que fica nada. Legal. E eu perguntei pra tia, onde é que tem um alicate? Onde é que tem uma chave de fenda? Onde é que tem fita isolante? Tem a fita branca aquela, né? A veda-rosca. E ela me chamou. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Me chamou no PV. Não, eu tô brincando. Ela me chamou e levou assim pro fundo da casa. É como se tivesse uma despensa, assim. Dá um pouco mais de comprimento aqui do que a nossa mesa, assim. E dos dois lados tinha organizadores. Olha que interessante, tinha organizadores. E aí eu fiquei parado olhando para tudo que foi lá, do tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E ela me mostrou que em todos os organizadores tem uma etiqueta onde mostra exatamente o que tem em cada caixa. Ou seja, tu poderia ir sozinho ali que tu ia se achar. Foi exatamente isso que ela fez. Ela simplesmente puxou 2 caixas. Aqui tem produto elétrico. Aqui tem ferramenta que tu tá me pedindo, que é a chave e alicate. Se tu quiser martelo, tá na outra caixa. Então ela me explicou tudo assim. E eu disse para ela, tia, quanto tempo tu levaste para organizar tudo isso aqui? E ela disse, desde que eu tenho a minha casa. Olha que interessante isso. E eu, claro, nem pensei naquele momento, vou perguntar se ela aplica Canvas naquele momento ali, né? Não tem nem cabimento uma coisa dessa, pode estar em casa. E ela disse, o que tu precisar tá aqui dentro. Eu tenho muitas coisas, mas tá tudo organizadinho. O que tu precisar tá aqui dentro, pode vir buscar, não tem problema nenhum, fica bem à vontade. Tá, ela voltou pra sala, e aí eu fui lá e instalei um chuveiro, enfim, tudo chuveiro quentinho. Até mexi com a válvula, agora dá pra tomar um banho quentinho, tá? Fica bem à vontade. Eu já tomei meu banho do dia, tá bom, vó. Uma senhora de quase 90 anos de idade. Uma querida. E o que eu quero dizer com esse exemplo? Que a tia, ela investiu na organização da casa. Sendo assim, o resultado da casa é formidável. É uma casinha aconchegante, é uma casinha pequenininha. Ela está sempre organizada. Aí imagina ter esse conforto dentro de uma empresa. Ter esse conforto de mudar qualquer coisa dentro da empresa onde não vai ter impacto. Ou, melhor ainda, vou fazer uma redundância, será melhorado a imagem da empresa perante o cenário, perante o público-alvo. Então, o Canvas, ele traz essa visão interna e externa, né? Proporcionando a atividade interna. E aí eu poderia até falar um pouquinho sobre a matriz SWOT, mas não vem ao caso, isso pode ser feito em outro programa, a gente pode conversar em outro programa. Mas o Canvas, ele vai te auxiliar em tudo que é momento. Em tudo que é momento. E aí tu imagina, tu tá com tudo organizado. Um dos maiores problemas hoje que tem dentro das empresas, e aí como eu já dei esse exemplo da casa, né, da tia, é o estoque. Estoque de empresas. Muitas vezes, Aline, eu acho que tu já deparou com essa situação, eu já me deparei. Eu quero isso. Aí a pessoa vai verificar lá, vai verificar no estoque da empresa, tem uma peça ou 2 peças no contábil. Né? Tá ali, digitou, apareceu, tem peça, legal. Aí o que acontece? Ela vai lá no estoque e olha, não tem nada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a casa está desorganizada. Estão perdendo dinheiro. E aí é perdendo. No momento que o estoque está errado, é perder dinheiro. Porque tu tem que corrigir o teu estoque, tu não sabe onde é que está o produto e tu tem que informar o motivo, razão ou circunstância dessa situação. O porquê que está errado. O porquê que está faltando esse dinheiro dentro do estoque. E isso o Canvas consegue buscar te ajudar. Mas eu quero salientar bem o detalhe. Isso é investimento de tempo, não é gasto de tempo. Como eu disse, imagina um celular que nem o meu aqui, vamos supor, tá? R$1.000. Se não tiver na loja 2 unidades físicas, quer dizer que está errado o meu estoque, são R$2.000. Quem quer perder R$2.000? Não, isso aí é risório, é pequenininho. Eu duvido que algum empresário diga que R$2.000 não vai fazer falta. Deixa de pagar um boleto de R$1.000 para ver se não vai fazer falta. Deixa de pagar um boleto de R$800 para ver se vai fazer falta. E aí, claro, nós estamos falando de pequenas e médias empresas, mas também grandes. Se tu falar que está faltando R$2.000 em estoque de uma empresa, seja ela grande, uma GM, por exemplo, aqui perto de nós, eu duvido que o pessoal não vai espernear. Eu duvido. Quem é que levou, de onde é que veio, para onde é que foi, o que aconteceu? Duvido.
Duvido, porque não é admissível isso. Então, o que eu quero mostrar com isso? Quando tu tem a tua casa organizada, tu tem tudo na tua mão. Absolutamente tudo. Tu faz o que tu bem entende com a tua mão, com a tua empresa. Tu faz o que tu quiser com ela. Tu joga para baixo, tu joga para cima, tu brinca, tu faz o que tu quiser. Tu tá num parque de diversões. Essa é a verdade. Uma analogia que eu faço muito. Porque tu vai fazer as coisas rindo. Vai fazer as coisas brincando, porque tu tá tranquilo, tu tá trabalhando, tu estás prosperando em cima do que tu mesmo criou, que é o teu canvas, teu plano de negócio. E mais que isso, tu disseste em economia, a economia ela também se dá porque não é só, dentro de uma empresa, a gente tá falando dentro de uma casa no sentido de conforto. Dentro de uma empresa, a economia se dá porque tudo é medido por hora técnica. Uhum. E agora tu imagina tu ter um gerente que daqui a pouco tem que deixar suas operações estratégicas, descer para ir com o operacional lá procurar a chave de fenda porque não está organizado. Olha o custo disso, do ponto de vista de tempo e de dinheiro. Então, quando tu tem esse processo, se numa casa é importante, dentro de uma empresa, muito mais. Uhum. Na tua casa, dentro da tua casa, talvez tu não esteja gerindo o tempo. Dentro de um negócio, tu tá gerindo o tempo, tu tá medindo o tempo. Dentro de casa não é mensurável, né? Exatamente. A gente não mensura nada dentro de casa, né? Quanto tempo tu leva cozinhando? Não, leva 1 hora, 2 horas. Até eu me lembro da minha avó. Lazer, né? Então... A minha avó levantava, sei lá, 6 horas da manhã, preparava café, botava os netos pra escola, aí organizava a casa e cozinhava. Ela dizia que levava a manhã inteira cozinhando, mas na verdade ela tinha outras atividades. Se eu calcular que ela levasse a manhã inteira cozinhando, é das 6 ao meio-dia, tipo assim. Então são quase 6 horas de produção para cozinhar, para fazer o almoço, entendeu? Então, será que a gente calcula isso hoje em casa? Eu não calculo. Dentro de uma empresa se calcula. Sim. Né? Se não se calcula, ops, tem alguma coisa errada com a tua empresa. Vamos partir para o pressuposto que se calcula, né? Porque a empresa tem que calcular. Se tem algo errado, precisa aplicar um Canvas, no mínimo, né? No mínimo, exatamente. E então tu ganha tempo, tu ganha produtividade e o teu técnico ali que tá no operacional produzindo, ele também, isso faz parte de um processo que ele pode, qualquer um, substituí-lo. Aí ele fica doente. Quem é que vai substituir? Tu tem tempo de ensinar? Não tem. Não tem. Às vezes tu perde clientes se tu não tem essa organização. Né? Porque tu extrapolou prazo de entrega. Tem uma série de consequências negativas quando a empresa não olha para isso. E aqui a gente está falando muito da importância do Canvas, né? Até porque o Canvas, ele tá aí disponível no Google, né? É só botar ali Canvas no negócio, as pessoas encontram a planilha, que é para jogar esse quadro, né? É um quadro. Com colunas, né? A gente vai falar rapidamente, mas é um quadro com colunas, tu vai botando vai fazendo aplicação de reflexões, né? É um branding que eu chamo, Canvas, um painel onde tu vai largando aplicações. Gosto de pensar em pessoas proativas e responsáveis que apliquem esse Canvas, que não fique só no... vamos tomar um café, vamos fazer um Canvas aqui. E no dia seguinte esquecemos o que colocamos na mesa, né? Eu acho que depois transformar isso em ação para que se torne um ativo dentro da empresa é importante, levar a sério aquilo que foi discutido dentro do Canvas e fazer valer dentro da cultura organizacional, né? Eu aplico o Canvas, eu identifico quem são meus parceiros, meus custos, uma série de coisas que envolve a ferramenta e depois fica por isso mesmo, não se olha mais para isso, não se bota na gaveta, aí também não serve. Então, volto a dizer que é exemplo de cima para baixo, né? É tu, não vou dizer forçar a tua equipe a executar, mas tu avalia a importância daquilo ali para alta performance. Todo mundo hoje que está dentro de uma empresa, por mais que seja um colaborador, um funcionário, tem que ter comprometimento com a alta performance e com os resultados da empresa. Os funcionários que não têm hoje, eles estão atrasados. Eles já não servem mais para o mercado em termos de comportamento humano para as profissões que se requerem daqui a 5, 10 anos. Hoje já se requerem profissionais assim. Hoje uma empresa já seleciona colaboradores que têm esse olhar comportamental, né, as skills que eles chamam, de responsabilidade, proatividade, que olham para o desenvolvimento da empresa. Foi-se aquele tempo em que o funcionário não precisava saber o que a empresa fazia de certo, quais eram as metas da empresa, não existe mais isso. Então, hoje existe um comprometimento cultural de todas as equipes para com as metas. E eu estamparia o Canvas no corredor do negócio lá, para que todo mundo é isso, a cultura organizacional é essa. Tá, não precisa tanto, mas tem que ter esse alinhamento. Começa por aí. Pois é, a questão de colocar num quadro, né? Eu diria o seguinte, o Canvas, ele é didático. Legal. E assim como ele tem essa didática dele própria, tu pode fazer regulamentações de verificação para que não caia no esquecimento.
Porque mesmo num quadro de aviso, hipoteticamente falando, cai no esquecimento, infelizmente. Esse é o problema do Canvas. Eu não diria que nem é o problema do Canvas. É do operacional do Canvas. São das pessoas. São das pessoas. Sempre. Tu falou aqui a questão é de cima para baixo. Realmente é de cima para baixo. Eu vou trazer uma analogia aqui que de repente ela pode ser até um pouco grossa, mas eu acho que cabe muito. Eu escutei uma vez isso dentro de uma das empresas que eu trabalhei e foi muito interessante. Um cachorro com 2 donos... Morre de fome. Morre de fome. E morre mesmo, isso é fato. Eu já passei isso, eu já tive essa Já experiência. matou um, é isso? Já quase matei um sem querer. O cachorro não é meu, tu vai dar comida quando tu vê. Não, mas tu que dá comida pros bichos? Como assim? Pois é. Então, o que acontece, né? Fica aquela disputa, né? Quem é que dá comida pro cão, né? Então, fica nesse impasse. A troca de responsabilidades. O que acontece? No momento que tu tem a gestão da gestão da gestão da gestão, ou seja, tem o presidente, tem os diretores, enfim, tem todo o grau, né, da pirâmide, um em cima do outro, cabe um ao outro cobrar em si. Então, se tem lá o diretor, acima dele tem o presidente. Cabe ao presidente cobrar o diretor. E cabe o diretor cobrar o presidente. Exato. Mas não é certo o diretor. Como não é certo, tia? Nós estamos falando da empresa, nós não estamos falando de pessoas. Só que olha só, quando tu fala cabe o de baixo cobrar o de cima, tem que ter uma linha. Sim. Entendeu? Como é que tu vai cobrar o teu diretor se não tem um alinhamento antes das regras? Não, perfeito. Só que isso só pode acontecer se o Canvas for aplicado. Claro. Ou se tiver realmente um alinhamento, enfim, seja com outra ferramenta que eu desconheço nesse momento. Mas por que isso? Porque o que está em jogo não é o cargo do presidente, não é o cargo do diretor, não é a pessoa em si. Nós estamos falando da empresa. Né? Se a empresa fecha, não existe mais diretor, não existe mais presidente. Então, se o aval foi dado por cima, que a tendência é cima, baixo, legal. Mas baixo acima também cabe. E por que eu disse a questão de um cão com 2 donos morre de fome? Porque se não tiver esse alinhamento de baixo para cima, a tendência é que em cima vai dar outra ordem para de baixo. E aí o Canvas, que deveria ser uma das ferramentas mais aplicadas dentro do negócio, e que neste momento nós estamos supondo que tenha sido aplicada, simplesmente vai cair por água ou por terra. Ou seja, vai ser enterrada, morta, né? Não precisa aplicar. Então, não precisa realmente investir esse tempo. Então, isso é necessário. É necessário que exista uma liberdade. Olha só, tu tá me cobrando um celular, beleza? Mas o que a gente acordou foi um óculos, né? Eu estou citando exemplos aqui para quem só está ouvindo, então eu estou falando porque eu estou com os 2 objetos em cima da mesa. Mas a gente combinou um óculos. Tu quer que eu deixe o óculos de lado e quer que eu pegue o celular, é isso? Tá, e como é que vai ficar o óculos que a gente projetou junto? Cabe uma cobrança? Cabe, porque isso é profissionalismo e é isso que o Canvas cobra. Ou melhor, nem é o Canvas. Quem cobra isso é o mercado, é o público-alvo. O público-alvo cobra isso da empresa e se não tiver pessoas qualificadas, comprometidas dentro do negócio, para justamente ter essa noção que o Canvas deveria ser aplicado, que essa ferramenta é essencial para a empresa no seu êxito, não vai a lugar algum. Desculpa, fala aí. Vai. Fala. Não, o interessante é que quando tu estava citando, eu fiquei me questionando, mas por que as pessoas não têm essas conversas maduras dentro das empresas? Porque muitas vezes tem medo, né? Ai, quem eu sou para falar com meu chefe? Quem eu sou para me reportar ao de cima? Muitas vezes realmente existe um ego, que não existe essa liberdade, e aí nem se a própria gestão, né, que está lá em cima não permite, né, esse acesso. Bem, mas a ferramenta do Canvas, ela já ajuda, né, porque ela diminui esses ruídos, ela pode ser ela um veículo, uma justificativa, olha, tô vendo aqui, de acordo com o Canvas que a empresa aplicou, né, então, contra fatos e argumentos, tá aqui escrito, né, vamos conversar sobre isso, mostrar proatividade, então, se daqui a pouco existe um ranço nesse sentido de medo, de, não tenho acesso, usa a ferramenta como gancho, como desculpa, né, para fazer a coisa certa. Para justamente fazer a coisa certa, falaste de tudo. E tem que fazer. Isso é muito bom. É interessante isso que tu falaste, que as pessoas têm medo, e tem medo mesmo, tem medo.
Deixa na zona de conforto para não se incomodar. É melhor deixar... Quantas pessoas tem ideias maravilhosas em casa, botando a cabeça no travesseiro, mas eu não vou levar para a empresa, ou eu não vou contribuir com o Canvas do negócio da minha empresa, porque eu tenho vergonha, ou o que vão pensar de mim, ou eu vou contribuir, depois eu vou ter que fazer, eu vou ter que abraçar a bomba. A bomba. Eu trabalhei numa empresa onde eu coloquei, acho que o dedo na ferida de algumas pessoas, que inclusive acabei saindo da empresa depois. Viu? Mas viu? Hã? Mas foi por isso, não? Que tu botou eu não sei realmente o motivo, razão ou circunstância. Acredito eu que não. Mas eu botei o dedinho na ferida. E foi dedinho na ferida de pessoas grandes. Porque justamente desenharam um planejamento que não aconteceu. E a cobrança caiu pro lado do meu setor. E eu defendi o meu setor. Não é assim. Vocês se comprometeram lá atrás e até agora não aconteceu. Como é que eu estou sendo penalizado numa coisa? Não é assim, não. Quem deu a ideia, quem fez tudo, quem elaborou tudo e não me incluiu no planejamento, não posso fazer nada. Agora, se vão me incluir no planejamento, é outra situação. E ali ficaram magoadinhos. Eu senti que ficou. Sabe quando então, tu vira a cara assim, tipo... Tá ilustrando bem o que eu tô dizendo, que é a realidade do mercado corporativo. Só dá bom dia pra pessoa por uma questão de respeito, né? Que é obrigatório. Caso contrário, não tem mais nada. Só pra manter a Guerra Fria. Exato. Então, mas isso acontece. Ao mesmo tempo, eu tive gestores na minha área, quando eu atuei, e que foram muito pelo contrário. Eu dizia algumas coisas e os caras diziam, vai, tu tem razão, mas é assim, é assado, enfim, sabe? Tem essas ponderações. Mas aí é o que eu digo, entre chefes e líderes tem uma grande diferença. Mas se tu não for líder, olha só, se tu não for líder, tu só é mais um. E onde é que eu tô querendo dizer isso? Se tu não for líder da tua profissão, tu só é mais um. Porque líder, se tu sabe o que tu tá fazendo, tu vai ser exemplo para as outras pessoas. E eu não tô dizendo aqui que tu vai ter que matar teu gestor ou teu diretor, enfim, não é esse o ponto, tá? Mas é posicionamento como profissional, como líder. Se tu tem a liderança, tu tem a responsabilidade já dentro de ti. Não tô querendo dizer que se tu não é líder do teu negócio, da tua profissão, enfim, tu não vai ser responsável, não tô falando isso. Mas se tu é líder, tu tem uma responsabilidade muito maior com aquilo que tu tá vendo. Se tu não é líder, tu vai continuar com a tua responsabilidade, mas vamos dizer a responsabilidade do feijão com arroz. Ou seja, é o beabá, acabou a história. Tu não vai fazer algo diferente. Agora, quando tu é líder, que tu vem com uma expressão, que tu vem com um posicionamento, tu vai falar com outras pessoas acima de ti na questão de hierarquia para justamente fazer a coisa acontecer que foi comprometido lá atrás. Tu vai tocar o dedinho na ferida dizendo, não foi isso que a gente acordou. Tu quer fazer? Eu não concordo. Deixar isso bem explícito. Inclusive, alguns clientes meus, eu digo para eles, coloca isso no e-mail. Coloca isso no e-mail. Mas por que eu tenho que colocar isso no e-mail? Porque o óbvio precisa ser dito. Se o óbvio está só entre vocês dois, só pela verbalização, não vale. Escreve, coloca isso no e-mail. Por que eu digo e-mail e não digo WhatsApp? Porque no WhatsApp pode ser deletado, pode ser excluído, pode apagar, pode não sei o quê, enfim, pode muita coisa. No e-mail é muito raridade isso acontecer. E fora que é uma ferramenta do ambiente corporativo. Sim, e além disso é judicial também, tem um representativo. Exato. Então, tem essa particularidade. E aí entra o que a gente quer do Canvas, entra o que a gente quer da empresa. Se tu quer pessoas que são só mais um, beleza, contrata só mais um. Se tu quer pessoas para alavancar a tua empresa, contrata-te líderes. Mas isso dentro do Canvas, isso dentro do Canvas ele também traz consigo uma visão rápida sobre isso. Quando a gente fala sobre as parcerias, né? Nas parcerias a gente fala sobre contratações, enfim. Nesse quesito, a gente tem que parar para pensar o que a empresa quer. Ou melhor, nem a empresa. O que o público-alvo quer. Porque quem dá o takt time, quem dá a batida do negócio é o público. A empresa, ela existe para atender alguma necessidade. A necessidade de algum público-alvo. Quem é o público-alvo da tua empresa? Quem é o público-alvo da minha empresa? Quem é o público-alvo da SMK de Estúdio Digital? Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? E isso é importante a gente olhar de uma maneira carinhosa e investir nisso, porque é eles que vão pagar o nosso salário. É eles que vão pagar a nossa conta. Eu sempre digo, cliente sempre tem razão até um determinado limite.
mas é ele que paga as minhas contas. O cliente é que paga isso para mim. Não sou eu que estou pagando, é o cliente, porque o cliente me paga aí sim, consequentemente. Então isso é um círculo vicioso. No momento que o cliente deixou de me pagar, eu deixei de pagar algum fornecedor. Consequentemente, o cliente, que sou eu no momento, também vou deixar de pagar alguém. E assim vai. Nesse contexto todo, se eu não der ouvidos e ação para o meu cliente, significa que tem alguma coisa que está muito errada. No momento que eu quero ter razão em cima da discussão que eu estou tendo com o cliente, tem alguma coisa que está errada. Porque eu preciso ouvir. Ele pode ter 10% de razão. Aqueles 10% pode mudar muita coisa dentro da minha empresa. E isso é muito importante. E eu digo isso porque eu tenho cases, que já tive cases pessoais. Eu cheguei dentro de empresa, tive um problema com uma unidade, com uma filial, e eu fui na matriz. Cheguei na matriz, fui super bem atendido. Vieram 3 pessoas me atender, porque eu tenho uma relação de 12 anos. Acho que está fazendo 13 anos agora. 13 anos. 12 ou 13 anos, tá? Com essa empresa que eu sou cliente até hoje. E vieram as 3, 4 pessoas para me atender. E hoje eu chego lá, brinco com todo mundo, sou super atendido, estou em casa, brinco com o pessoal, tomo café, converso com os donos. Então tem uma diferenciação hoje para mim, mas foram 10 anos e eu sempre sou ouvido. Inclusive eu tenho no meu celular número de pessoas importantes dessa empresa, como os donos, como os gerentes, mas eu não fico contatando. Né? Até quando eu brinco um pouco com eles, assim, com alguns stories, com algumas coisas, eles até dizem, tá, vai, qual é o teu problema? Não, eu não tenho problema nenhum. O dia que eu tiver problema, eu vou buscar os canais corretos, conforme a gente combinou. Não, mas tu deve estar com algum problema. Tia, eu não estou com problema. O dia que eu tiver com problema, eu vou na tua empresa, vou te procurar em horário comercial. Ou tu vai receber um e-mail meu dentro do teu e-mail corporativo. Eu não vou te incomodar no mundo pessoal. E realmente é isso que acontece. O pessoal até fica apavorado comigo, porque como é que tu consegue fazer isso? Tia, isso é ética, isso é moral. Nem é ética, é moral. Eu fiz um acordo contigo moralmente, então eu tenho que cumprir isso, aí eu entro na minha ética. Né? E é exatamente isso que eu faço com as empresas. Se tu não tem esse contexto todo de assumir uma responsabilidade dentro da tua empresa através de uma ferramenta, que aqui nós estamos abordando o Canvas, desculpa, para que tu quer a tua empresa? Se tu não consegue ouvir o teu cliente, para que tu queres uma empresa? Se tu não consegue melhorar a tua empresa, para que tu queres uma empresa? Se tu não consegue perceber que o mercado é dinâmico, para que tu queres uma empresa? É a premissa de qualquer negócio. Para brincar? É a premissa de qualquer empreendimento. Aí que tá a diferença entre empreendedores e amadores. E tu pode ser amador hoje, mas a questão está no teu querer. Eu tenho conhecido que ele tem uma empresa e ele comprou uma academia para a esposa. Pergunta para mim se a esposa vai na academia. Vai para malhar, depois vai embora. Mas tá no nome da esposa. Tu acha que a esposa é administradora da academia? Tudo que acontece na empresa, seja de custo ou seja de receita, vai para dentro da empresa do marido, onde o marido faz toda a gestão das 2 empresas. Uhum. Isso é certo ou errado? Não estou aqui julgando isso. Mas eu quero mostrar o seguinte... Desde que tenha processo de organização. Mas se é para brincar de ser empresário, esquece. Larga em quem sabe fazer a coisa acontecer. Sim. Agora, se tu não quer fazer a coisa acontecer e não quer delegar... Não tem por que tu ter uma empresa. Agora, se tu tem uma empresa, busca aplicar ferramentas adequadas. Um Canvas, um plano de negócio, são as primeiras ferramentas. Eu diria que é a ferramenta primária, qualquer um dos dois. Uhum. Faz a brincadeira acontecer. E um não tira a valia do outro. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu já tenho um plano estratégico, precisa fazer o Canvas? Faz porque tu integra a equipe. Aí eu diria o seguinte, se tu tem um plano de negócio, né? Planejamento estratégico. Não, eu não diria o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele é para alcançar alguma meta. É como se a gente estivesse em guerra e eu perguntasse pro coronel lá qual é a estratégia que nós vamos fazer para conquistar aquele ponto. Então, eu digo que o planejamento estratégico ele é algo muito pontual. Não estou dizendo que ele não é geral e tudo mais, mas só para desmistificar ou diferenciar um plano de negócio e planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é tipo, como é que nós vamos fazer para derrubar, sei lá, iPhone com a Apple com a Samsung? Como é que nós vamos fazer para derrubar a Apple?
né? Sendo Samsung, ou ao contrário, também verdadeiro. Então, isso eu vou montar um planejamento estratégico. O plano de negócio, eu estou olhando ele para dentro da minha empresa, mas com visão no mercado. Então, eu olho isso. Mas o Canvas, ele pode ser aplicado depois do plano de negócio, que é isso que eu acho que tu está trazendo? Sim, claro que pode. Na questão mais micro ainda. Deve, então, né? Deve. Até poderia fazer isso, né? Faz o plano de negócio, legal. Aplica depois o Canvas em cada departamento. Dá uma olhada nesse contexto todo. É muito bom, porque a empresa ela é uma engrenagem. A empresa é um órgão humano. É um corpo humano. É igualzinho, não tem que mudar. Sei lá, o financeiro é o coração, a logística são as veias, o sangue que está fluindo, que aí tem a questão do transporte, a questão do estoque, a nossa barriguinha, né, onde fica armazenado a nossa alimentação. Então dá para fazer essa analogia. Então, se a gente parar para pensar, a gente trabalha na questão micro com o Canvas. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer o Canvas antes do plano de negócio para ter, de repente, uma assertividade melhor no plano de negócio? Dá. Faz o Canvas e aí sim tem essa visão de que a situação pode ocorrer dentro de um plano de negócio. E aí depois faz um plano de negócio, mas não deixa de fazer o plano de negócio. Vamos falar rapidamente sobre os itens do Canvas, porque eu tenho certeza que... Será que eu vou me lembrar de todos agora? Tu falou que tu tem o 10º, o pessoal tá curioso aí. Que o 10º é muito mais fácil do que todos os outros. Porque a gente pediu pro pessoal, você vai lá no Google, olha aí, busca a tabela, né? E aí vai ver que tem 9, tu fez tanta propaganda do 10º, a gente tem que pelo menos falar do 10º. Né? O décimo é muito importante. Mas começa pela essência, né? Assim, de uma forma muito sintética, começa pela essência, vai ali pro teu público, vai ali pros teus valores. Assim, o primeiro ponto é público-alvo. Definir o público-alvo. O segundo é proposta de valor. O terceiro é canais de relacionamento, ou seja, como eu me comunico. O quarto é canais de entrega. Viu como se lembra? O quinto é estruturas de receita. O sexto é recursos físicos. O sétimo é... As parcerias. O oitavo é as atividades principais, ou é ao contrário, agora o sétimo e o oitavo. É isso aí. E o nono é estrutura de custo. E o teu 10º? O 10º eu não conto. A tua cereja é só no curso? Esse eu não conto. Esse, para saber o 10º, tem que fazer o curso. Ou faz um curso comigo, um workshop aí conosco, né? Ou até pode adquirir, que em breve vai estar aí nas... A gente já tem as ferramentas, né? Aqui a gente está trazendo a importância para realmente validar a ferramenta que já é reconhecida e utilizada aí há muito tempo pelos administradores. Desde 2004. Por grandes empresas. Né? Sim, Google, Amazon. Não me lembro se é HP. Não, a Epson. A Epson também usa. Ela pode ser aplicada por pequenas empresas, ou seja, ela é democrática, isso é o melhor de tudo, porque às vezes para aplicar um planejamento estratégico, tu tem que ter alguém especializado. E o Canvas, tu consegue dar conta, né, de organizar a tua casa, mesmo tu sendo um microempreendedor. Então, ela é muito democrática e eu dou muito valor para isso, né? E então a gente também tem mas ajudar o pessoal a pegar pela mãozinha e ir lá escrever e passar por cada pilar e ajudar na reflexão correta de cada pilar. A gente tem aí um curso sobre isso também. A gente vai fazer o lançamento em breve do nosso curso digital, né? Sobre o Canvas, para justamente proporcionar alavancagem para todos os negócios, principalmente para as pequenas e médias empresas. Mas para saber bem, as grandes já utilizam, né? Então, se as grandes utilizam, por que as pequenas e médias não vão utilizar? Exato. É modelar. Exatamente. Né? O caminho já foi traçado, é só modelar. Exatamente. É só fazer entre aspas, o Ctrl+C, Ctrl+V, que não é o melhor caminho, mas ajuda muito para chegar até o topo, já que pelo menos inspira. Exato. Então, em breve, ou... Se for o caso também, aí em breve nós teremos um workshop também falando sobre Canvas, que será colocar nas nossas redes sociais. Então acompanhe. Assim como também até contratar um consultor para fazer o Canvas com vocês, né? Exatamente. Algum ponto especial a mais de Canvas para nossa audiência, já que a gente está encerrando aí, faltando uns minutinhos? Nunca faça sozinho. Já que resuma isso, nunca faça sozinho. Exato, nunca faça sozinho. Esse é o resumo. Utilize o Canvas, mas nunca faça sozinho. Até porque tem que saber aplicar, tem que saber botar em ação. Não adianta ficar só nas ideias, no mundo das ideias. Não adianta fazer sozinho porque a sabotagem vai acontecer. É fato.
É fato. Não tem por onde fugir. Perfeito! Encerrou? Vamos encerrar aí para cumprir o prazo, o tempo. Audiência querida, estamos já deu o quê? Umas 3 horas? É, quase isso, né? Falando de Canvas. Deixa aí seus comentários para nós, se vocês quiserem, aí no YouTube, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, @Talk Business Podcast. A gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Twitter, está em tudo que é lugar, no Facebook. Ou até mesmo nas nossas próprias redes sociais, né? Exatamente. Aline Wolf com 2F, Wagner Stravensky, o Gabriel Semenunca, SMK Estúdio Digital. Exatamente. Então é só nos encontrar, nós estamos no mundo. O mundo é pequeno para nós. Para os empreendedores. Legal. Legal, até mais.